Eu sou um grande fã de Sex Education, tá? Eu acho incrível a forma como a série consegue se evoluir, se renovar e entregar sempre uma temporada melhor do que a outra até agora. A quarta e última temporada de Sex Education foi pra mim a temporada mais fraca da série. Entretanto, ainda assim teve bons momentos. A série conseguiu fechar o arco de alguns personagens de uma forma muito bem, a série conseguiu entregar momentos engraçados, a série conseguiu entregar momentos emocionantes e aqui nesse vídeo nós vamos comentar toda essa quarta temporada com spoilers. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo esse pra gente falar de Sex Education. Sentiram a minha falta? Eu tirei aí um mês de férias do canal, que foi pra eu fazer uma viagem e pra eu também adiantar, né, tomar conta de outras áreas da minha vida, mas estou de volta e agora é pra ficar. Vamos comentar então a quarta e última temporada de Sex Education, que pra mim é a melhor série adolescente de todos os tempos e um dos melhores originais Netflix também, mas que, entretanto, todavia, teve da sua temporada final a temporada mais fraca da série. Não apaga as 3 temporadas anteriores, mas ainda assim eu esperava resoluções melhores para assuntos deixados em aberto na terceira temporada. Mas antes, se você, chegou no meu canal agora através desse vídeo, muito prazer. Meu nome é Matheus, aqui eu falo bastante de séries e filmes, então se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ficar atualizado de tudo desse universo de séries, filmes e cultura pop, não perde tempo. Se inscreve no canal agora, se ainda não está inscrito, ativa o sino de notificação e eu criei um canal para esse canal lá no WhatsApp. Eu vou deixar o link linkado aqui na descrição e no comentário fixado também, então você pode clicar lá para você receber essas novidades de séries e filmes cada vez mais perto. Vamos recapitular rapidinho o final da terceira temporada. A Jean deu à luz a Joy, a filha dela, que ela tinha dito ao Jacob que era filha dele também. Inclusive foi a filha do Jacob, o Jacob Aola, que deu o nome para Joy. Tava todo mundo vivendo ali muito feliz, como uma grande família, embora o Jacob não soubesse, que a Joy não era filha dele. A Jean tava mantendo ali esse segredo. Beleza, era algo a ser desenvolvido nessa temporada, mas todo esse desenvolvimento do Jacob descobrindo que não era o pai da Joy, se separando, indo embora com a Ola, foi fora das telas. A gente não viu isso acontecer. A temporada já começa com a Jean como uma mãe solteira, criando a Joy como uma mãe solteira, e o Jacob nem deu as caras, a Ola nem deu as caras e não deram nem mesmo um telefonema, sabe? O Jacob, eu não sei pronunciar o nome desse cara, ele amava essa criança. A gente assiste na terceira temporada a forma como ele criou uma família ao redor dessa gravidez. Ele estava apegado a Joy. Quando a Joy nasceu, ele segurou a Joy nos seus braços como se ela fosse a sua filha. Então eu esperava ver uma resolução para esse assunto. Eu esperava ver uma conclusão e não teve, sabe? Então isso, para mim, foi uma das minhas grandes decepções com a temporada. Embora, o ponto forte, desse plot da Jean Milburn seja a própria Jean Milburn. Eu sempre repito isso, que essa personagem da Gillian Anderson é um dos maiores acertos da série. Lá na terceira temporada, ela ajudou a Amy a superar um pouco do trauma que ela tinha com o ônibus, que ela foi assediada no ônibus. E aqui nessa temporada ela também ajuda a Maeve a superar um trauma, superar ali os seus problemas de baixa autoestima. E ela ainda trouxe uma luz a um outro assunto muito importante que geralmente não é tão abordado em filmes e séries, que é o fato da depressão pós-parto ser uma coisa real. E pra ela ainda, que era uma mãe solteira, era ainda pior. Então eu achei bem interessante isso. O arco da Jean nessa temporada não foi de todo ruim. Eu gostei, eu esperava uma conclusão com o Jacob, mas não teve, e achei interessante também a relação dela com a irmã. Entretanto, eu não gostaria de ter conhecido essa irmã. Entendam, é a temporada final de Sex Education, então eu comecei a assistir a série esperando ver a conclusão dos arcos dos personagens que eu já conhecia até agora. Eu queria uma resolução coerente para os personagens que eu gostava, para os personagens que eu vinha acompanhando nas temporadas anteriores, então eu não estava esperando a adição de novos personagens, a adição de novos arcos e de novas histórias, sabe? Não sei o que aconteceu nos bastidores entre a terceira e a quarta temporada, não fui atrás de pesquisar para descobrir, mas aconteceu alguma coisa, porque entre essas 2 temporadas, metade do elenco se foi. E aí, eles precisaram adicionar novos personagens e criar novos arcos, novas histórias para conseguir preencher os 8 episódios. Tipo, no final da temporada passada, a Vivi teve um grande entrosamento com o namorado dela. Eles conseguiram de fato se conectar, resolver os problemas sexuais que eles tinham, eles até transaram lá com aquelas roupas medievais, então assim, teve uma evolução, da relação desses 2 personagens. E aqui, nessa quarta temporada, o cara nem aparece. A resolução, dessa relação dos dois é em uma frase da Vivi pro Jackson no primeiro episódio, dizendo que eles tiveram que mudar de escola no meio do ano, no meio do ano letivo, e que eles estavam querendo focar nos estudos, então eles resolveram terminar o relacionamento para colocar
colocar o foco 100% nos estudos. Foi só isso, sabe? Então eu achei muito pobre essa resolução. Sem falar que não demorou muito tempo pra Vivi arrumar um outro namorado nessa nova escola. Então assim, ela não queria focar só nos estudos, ficou muito incoerente isso. O fim da terceira temporada termina com o Colégio Moordale fechando, né? O colégio ficou sem investidores e precisou fechar. E aí a gente vê isso através ali de uma matéria de jornal, mas nessa mesma matéria de jornal é dito que começaram a ocorrer protestos no mundo todo a favor de uma maior liberdade sexual nas escolas, porque as outras escolas, né, estavam sendo inspiradas pela escola do Sex Moordale. Então tinha esse gancho aí para acontecer alguma coisa e a escola Moordale voltar na quarta temporada também. O que me parece é que por algum motivo de bastidor, eles não conseguiram fechar com metade do elenco da série, e aí meio que para explicar a ausência de metade do elenco, eles não conseguiriam continuar na mesma escola, né? Então eles foram para uma escola nova, porque aí sim seria muito mais fácil de explicar a adição desses novos personagens em uma temporada final. O Rain, por exemplo, evaporou. Os amigos da Ruby também nem deram as caras. Você lembra da Lily e da Ola? O desenvolvimento bonito que elas tiveram na temporada passada? Então, essa relação das duas não teve nenhuma conclusão. Sem falar nos arcos que foram colocados nessa quarta temporada, parece que só pra encher linguiça, porque foi um arco que não levou pra lugar nenhum. Por exemplo, o Jackson. A história do Jackson, durante metade da temporada, gerou ao redor daquele caroço que ele estava sendo no saco, e aí, enfim, o caroço não era nada. Aí, concluído isso, a próxima história dele era de tentar descobrir quem era o seu pai. E isso é até meio estranho, né? Porque a história oficial é que a mãe dele engravidou através de um doador, e geralmente doador de esperma é um doador anônimo, então assim, não tem como você saber quem é, mas aí tudo bem, ele acabou descobrindo, chegou na casa do pai, conheceu o pai mandou ele embora, ele acabou descobrindo que a mãe teve um caso com um cara casado, mas e aí? Essa história acabou também, morreu, onde isso levou o personagem? A lugar nenhum, sabe? O Jackson termina a temporada no mesmo lugar que ele começou. Ele não teve um desenvolvimento e isso eu também achei pobre. Parece que foi uma história jogada para ajudar a preencher os 8 episódios. Mas vamos falar do que funcionou nessa temporada, porque não foi só de coisas ruins. Eu gostei da temporada, né? Embora tudo isso que eu falei, mas também teve muita coisa boa. Por exemplo, o primeiro episódio. O primeiro episódio dessa quarta temporada é sensacional. Foi um dos episódios mais engraçados da série. Teve horas que eu precisei pausar o episódio para terminar de rir e recuperar o fôlego antes de voltar a assistir. E vocês sabem da cena que eu tô falando, né? É óbvio que eu tô falando da cena do Oates, coitado, se expondo para a escola toda. O Oates também encontrando ali uma rival no primeiro dia de aula foi muito instigante, porque até então ele não tinha muito isso, né? Então eu tava ali interessado, querendo saber o que viria a seguir, né, dessa rivalidade. Toda essa dinâmica deles indo para uma escola diferente e essa escola sendo totalmente diferente do que eles estavam esperando, foi bem divertido de assistir. Foi muito legal ver o Eric entrando na escola, né, e pela primeira vez se sentindo pertencente, se sentindo popular até, diferente da Ruby, que teve que almoçar sozinha no banheiro, porque toda essa personalidade dela, uma menina malvada, bonita e chique, não estava casando mais com esse novo ambiente. Então esse primeiro episódio, pra mim, ele é nota 10, sabe? Não tem defeitos. Foi um episódio, assim, de volta às aulas, sabe? Bem-vindos a Sex Education, é disso aqui que a gente tá falando, que me empolgou pra assistir os episódios seguintes. E aí, enfim, nos episódios seguintes teve esses pequenos problemas, como eu citei. E mesmo o personagem do Adam não tendo voltado à escola, né, não circulando ali ao redor dos personagens que a gente já conhecia, eu também gostei do desenvolvimento dele nessa temporada e eu acho que ele teve um bom final. Descobrimos na temporada passada que o Sr. Growth só era todo idiota e bruto com o Adam porque ele estava replicando o comportamento do próprio pai dele, que o tratava dessa forma também. A redenção do Sr. Growth, que começou na temporada passada e terminou aqui, foi muito bonita. Foi lindo de assistir, sabe? Porque não foi forçado, não foi apressado. A gente viu que aquele personagem realmente estava ali pouco a pouco, né, derrubando as barreiras que o faziam ser aquele cara tóxico, aquele cara bruto, aquele cara agressivo que ele era. Então a gente viu sinceridade nele. Viu sinceridade quando ele começou a tentar correr atrás do tempo perdido, quando ele começou a querer se reconectar com o filho novamente. Ele era tão idiota com o Adam que ele fez o Adam acreditar que o próprio pai não gostava dele. Olha só que triste, sabe? Olha só que bizarro isso. Mas, ao mesmo tempo que é triste, é bonito ver eles superando isso juntos. E eu achei fofo também, né? Interessante ver o Sr. Growth não conseguindo ter uma ereção porque ele ainda era apaixonado pela sua ex-esposa. Diferente do Chico, né? Que traiu a Luísa e dizia que amava ela, mas enfim, o Sr. Growth sim
é um monogâmico de verdade, um monogâmico que a gente tem que dar valor. Achei fofo ele ligando pro programa da Jean e abrindo um coração, sabe? Então, lembra desse personagem na primeira temporada? Um cara todo bruto, um cara todo autoritário, e agora ele tá procurando a ajuda de uma terapeuta. Quando você ia imaginar isso? Então, dá pra ver sinceridade nele quando ele diz que tá procurando ajuda. Gostei também de ver o Adam encontrando uma paixão nova. O garoto, que até então não sabia muito bem o que fazer da vida, acabou encontrando em ensinar crianças a montar cavalos uma atividade que lhe trouxe paz. Ao mesmo tempo, ele encontrou uma pessoa que se conectou com ele ali e ele ainda conseguiu fazer as pazes com o pai. O Adam funciona numa frequência diferente das outras pessoas, né? Então lá naquela conversa dele com o pai que eles se entendem e o Adam pergunta pro pai se o pai quer abraçar um cavalo, eu soltei uma risada porque eu não esperava que essa frase fosse sair da boca dele. Então isso foi muito legal, sabe? A essência desses dois personagens foi muito boa e a série conseguiu criar um arco completo para essa família. Então assim, quanto a isso, não tenho reclamação, gostei muito. Mas o melhor da série pra mim foi, novamente, o Eric, não tem como. Ele é o melhor personagem de Sex Education. E ele tem uma risada tão contagiante que quando ele começa a rir, eu não consigo não rir junto. Toda a temporada, né, ao redor do personagem do Eric, orbitam assuntos muito interessantes e assuntos muito atuais também. E aqui nessa temporada foi interessante ver ele lidando com o fato dele ser gay e ser cristão ao mesmo tempo, e como que ele lidava com a igreja e como que ele lidava com a comunidade onde ele se relacionava. Quando ele começa a ver sinais de Deus nos lugares, inicialmente eu estranhei, eu fiquei, será que isso está acontecendo mesmo? Ou será que isso só está acontecendo na cabeça dele e ele está vendo coisa? Depois que ficou provado que aquilo estava de fato acontecendo, eu achei muito bonito. Quando o Eric foi ali, né, na sua primeira noite em uma boate gay, ele encontrou aquele cara, ele ficou com aquele cara que também frequentava a sua igreja, estava no mesmo curso de batismo que ele, a gente conseguiu ver dois extremos, né? Naquela cena do batismo, principalmente. Nós temos um gay, que foi o que o Eric ficou, que é um cara que não conta pra ninguém que é gay, é um cara que, né, tá no armário pra sempre e que tem uma vida dentro da igreja, uma vida entre os irmãos e uma vida fora dela. E tem o Eric, que é o cara que tem orgulho do que é um cara que acredita, né, no seu posicionamento, é um cara que tem apoio da sua família e que resolveu deixar aquele recinto por se sentir rejeitado pela comunidade, não por Deus. É importante lembrar, ele não se sentiu rejeitado por Deus, ele não se sentiu pecaminoso em nenhum momento, ele se sentiu que ele não estava apenas encaixando naquela comunidade por conta das pessoas. E a conversa de Eric com Deus foi bem emocionante, né? Eu gosto muito desse ator, porque ele consegue ir dos dois extremos. Ele consegue me fazer rir quando ele ri, e ele consegue fazer a gente chorar nessas cenas de drama, nessas cenas com uma carga emocional maior. Então, assim, palmas pra ele. Nenhum outro ator da série consegue entregar esses dois extremos tão bem quanto o Eric consegue. Então, ver a conversa dele com Deus, né? Ele inicialmente pedindo perdão, e depois ele entendendo que tudo aquilo que ele passou foi porque Deus quis que ele passasse por aquilo, para ele aceitar finalmente o seu chamado, foi interessante de ver, porque eu não esperava, quando eu assistia lá na primeira temporada, que o Eric ia virar um pastor. Mas no final faz todo sentido ele aceitar esse chamado, ele virar esse pastor, e eu acho que ele vai se dar bem nessa profissão. Não é bem uma profissão, mas vocês entenderam, né? Faz todo sentido pro Eric ser essa pessoa que vai levar palavras de conforto, palavras que vai fazer, né, as pessoas se amarem pelo que elas são, para todas as pessoas que acreditam em Deus como ele, né? Tem a mesma religião do que ele. Porque o Eric é essa pessoa desde a primeira temporada. Só que agora ele vai continuar sendo essa pessoa, mas para outras pessoas mais parecidas com ele. Então, assim, não foi forçado e eu gostei também desse final. E eu também gostei do final do Oates e da Maeve, para falar a verdade. Antes da quarta temporada, todo mundo ficava, será que o Oates vai ficar com a Ruby ou será que o Oates vai ficar com a Maeve? No final ele não ficou com ninguém e eu gostei. Eu não reclamei, porque fez todo sentido, né? Oates e Maeve, eles são ali o endgame, eles são o par perfeito. Mas não tinha como eles ficarem juntos, porque foi o que a Maeve falou, né? O Oates fez a Maeve passar a se preocupar com outras coisas e não no que ela vai comer amanhã, sabe? Oates fez a Maeve acreditar que ela conseguia ir atrás dos seus sonhos. Então não tinha como o Oates segurar a Maeve agora, travar essa menina que ele mostrou pra ela o mundo como ela mesmo admitiu. Então mesmo que eles não fiquem juntos, o Oates sempre vai estar presente na vida da Maeve. Mesmo que a vida os leve para caminhos diferentes e a Maeve se case com outro cara, tenha filhos, no leito de morte da Maeve, quando ela estiver bem velhinha, ela ainda vai lembrar do Oates, porque o Oates impactou a vida dela de uma forma que ninguém foi capaz de fazer. Ele a fez olhar o mundo com outros olhos e conquistar todos os seus sonhos. Porque o amor é isso, afinal de contas, né? O amor deixa livre.
Você quer que o objeto do seu amor seja o melhor que essa pessoa consegue ser. E o relacionamento do Oates e da Maeve aconteceu de uma forma muito natural, então não tinha como o Oates prender a Maeve. E eles são adolescentes ainda, eles precisam explorar esse mundo, então foi um final muito digno. O Oates ficar bravo com a mãe naquela cena porque, enfim, a Jean convenceu a Maeve a ir atrás dos sonhos dela, foi um erro de percurso, sabe? O que aconteceu é que o Oates estava chateado. Porque, claro, ele estava chateado, ele estava triste, a Maeve foi embora, mas desde o final da terceira temporada, o Oates já sabia que não tinha como ele segurar a Maeve. O Oates já sabia que o final dele seria esse, que ela teria que buscar os seus sonhos em outro continente e eles teriam que ficar ali um pouco afastados. Gostei de ver que ele também conseguiu superar os seus problemas envolvendo o sexo. E ele até fez ali as pazes com a O, né? Ele também tentou fazer ali as pazes com a Ruby, tentou ser amigo da Ruby, pra falar bem a verdade, mas isso não aconteceu, porque a Ruby ainda gosta dele. E embora a Ruby tenha perdoado as burradas que o Oates fez com ela nessa temporada, não teria como eles ficarem próximos como amigos, porque o sentimento dela tá presente. Da mesma forma que o Oates não quer continuar mandando mensagem pra Maeve, né, mantendo esse contato, a Ruby também não quer, e o Oates entendeu isso. Por isso que ele deu aquele sorrisinho e não foi mais atrás da Ruby. Ele também deixou a Ruby ir para ela conseguir superar esse sentimento. Então, eu gostei da temporada. Achei a temporada mais fraca sim, mas é porque todas as outras temporadas de Sex Education foram impecáveis, sabe? Eu não tenho o que falar mal das temporadas anteriores. Então essa, mesmo que aos trancos e barrancos, conseguiu entregar um final que deu um quentinho no coração. Mas e você? O que vocês acharam desse final? Vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, deixa o like, porque o like me ajuda pra caramba. Compartilhe o vídeo com seus amigos que assistiram Sex Education. E também tem um link ali no LivePix, que se você quiser dar um apoio, né, financeiro pro canal e ter sua mensagem lida aqui no próximo vídeo, o link vai estar aqui na descrição, então fica de olho, clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.